Queridos amigos e irmãos, muito boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Vamos dar início à nossa reunião de hoje, que é de perguntas e respostas, esclarecendo dúvidas. Se alguém tem alguma pergunta, ainda, segundo o Zé Manuel, dá tempo de fazer. Só escrever e mandar aqui para a gente que a gente vai procurar responder. Vamos fazer o nosso momento de reflexão, fazermos a nossa prece e darmos início ao nosso encontro de hoje. Deus, Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus, querido amigo, divino e amado Mestre, mais uma vez aqui nos reunimos em seu nome, em nome de Deus Todo-Poderoso, solicitando o auxílio do alto para que possamos, ao longo do encontro de hoje, apreendermos ao máximo os ensinamentos que nos serão passados, que o nosso irmão que fará uso da palavra possa ser bem intuído, no sentido de nos esclarecer, baseado na doutrina dos Espíritos, no teu Evangelho, Mestre Jesus. Agradecemos a oportunidade que tivemos mais uma vez. Que assim seja em seu nome, Mestre querido, em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Zé Manuel. Bem, queridos irmãos, hoje nós estamos aí com um tema em foco para ser comentado. Essa violência do Rio, vocês estavam, poxa, mas de novo, saí de casa agora, todos os canais que eu liguei estavam passando a violência no Rio, a guerra no Rio, a violência no Rio. Vejam bem, é uma realidade, não é? Vocês não estão vendo, vocês não sabem disso? Já há muito tempo as coisas não estão caminhando para mostrar que ia chegar a esse ponto? Claro que sim. À medida que o crime aumenta e à medida que a lei ou diminui ou não atua, é claro que vai haver um confronto um dia. Isso caminhava para isso que daí. E as coisas estão acontecendo. Não, vejam bem, as religiões estão todas caladinhas, todas quietinhas, ninguém toca no assunto. Como se todos os envolvidos fossem ateus, não tivessem parte com isso. Como se as religiões não tivessem parte com isso. Mas vejam, as religiões são as culpadas. Quando eu falo isso na televisão, e eu vou falar isso amanhã, certamente, eu vou falar, isso incomoda muito. Então eles ficam, mas não fala assim dos irmãozinhos, porque são nossos irmãozinhos, a realidade é nua e crua, e é cruel além de crua. A falência é do sistema religioso antes do sistema político. Porque o político é corrupto porque ele não aprendeu com religião nenhuma a respeitar a Deus e ao semelhante. Não ama nem a Deus e nem ao próximo. Vejam bem, raciocinem vocês mesmos. Vamos lá ao fundo disso. É a família que está desestruturada? É a escola? Não. Antes da escola e antes da família tem a religião. Antes do bebê nascer, já levam os casais para o ritual sagrado e inevitável das religiões, exceto o espiritismo, claro. E vocês podem pensar, bom, não vai incluir o espiritismo porque ele é espírita, porque nós somos espírita, mas é claro que exceto o espiritismo. Quem se dizendo espírita vai partir para tráfico de drogas, ou para o uso de drogas, ou para o alcoolismo, ou para a corrupção? Quem? Aprendendo, número 1, com o espiritismo, que a reencarnação está aí, para nos punir dos nossos erros passados, como é que nós vamos continuar fazendo para ser punido no nosso futuro? É claro que o objetivo da reencarnação não é a punição, não é o sofrimento. O objetivo da reencarnação é a evolução. Mas se essa evolução não vai como um facho de luz para a eternidade, é porque nós interrompemos essa trajetória que poderia ser ascendente, direta, sem problemas, nós interrompemos com o nosso livre-arbítrio. Tem até um telespectador que me perguntou lá, e eu vou trazer para cá, porque essa reunião hoje é de perguntas e respostas. Ele perguntou sobre, mas Deus com livre-arbítrio, ou melhor, Deus que sabe tudo, pode tudo, está em toda parte, sabendo que a criação do homem não ia dar certo, por que ele criou? Por que ele continua criando? É uma tese até que eu de vez em quando levanto aqui, é uma questão que eu levanto aqui de vez em quando. Só Deus não está vendo que isso não está dando certo? À luz de uma única vida seria incompetência divina. À luz de uma única vida está passado o atestado de incompetência divina. Que à luz de uma única vida somente, Deus não poderia, sendo inteligente, estar entupindo isso aqui de alma cada vez pior. Nossos computadores voltam a fazer a correlação. Nossos computadores são cada vez melhores, cada vez menos sujeitos a erro, cada vez mais protegidos de vírus.
Se nós temos esse zelo, essa preocupação e conseguimos fazer isso, por que que Deus continua fazendo essas pragas humanas do mesmo jeito? É claro que nós temos que questionar Deus. Eu disse praga humana no sentido figurado, porque todo criminoso que está aqui, bandido que está aqui, traficante que está aqui, corrupto que está aqui, nós que estamos aqui, estamos justamente aqui porque esse é o nosso nível, esse é o nosso padrão, esse é o nosso planeta. Se desejamos mundos melhores, temos que fazer por onde? Aqui, para sairmos daqui para mundos melhores. E o que os espíritos ensinam como sendo a ilação, a continuação, a essência de Jesus, do cristianismo, do evangelho? O respeito, a fraternidade, o amor ao próximo, o amor a Deus, a honestidade, a simplicidade. Tudo isso. Se nós não nos desapegarmos do mundo e se nós quisermos fazer a nossa glória terrena, a custe o que custar, a partir de qualquer tipo de ação, mesmo criminosa, nós vamos continuar compondo isso aqui. No momento, o nosso padrão, o nosso nível é esse que está aqui. E nós estamos sujeitos a sermos colocados diante desses confrontos, diante desses problemas. Que eu volto a pedir que vocês raciocinem. Se as religiões, desde o berço, antes lá de batizar o pequenino, já estivessem elas, religiões, se reestruturando para mudar os seus ensinamentos e incluir nos seus ensinamentos a reencarnação, porque a reencarnação é a tônica básica para reformar o mundo. Quando o homem entender que a reencarnação serve para a evolução, a fim de que ninguém vá para inferno eterno, coisíssima nenhuma, serve para a evolução, e que quanto menos nós errarmos, mais rápido nós vamos nos aperfeiçoar e, consequentemente, sair da infelicidade para a felicidade, sair da doença para a saúde, sair da tristeza para a alegria, é claro que nós vamos exercitar as virtudes que nos levarão ao processo evolutivo mais rápido e à felicidade que nós todos queremos. É claro que nós vamos fazer isso. Ninguém conhecendo o espiritismo vai ser alcoólatra, vai ser toxicômano. Ninguém conhecendo o espiritismo vai corromper. Que é básico, fundamental e primário se ouvir no centro espírita como primeiro ensinamento que a reencarnação é o processo e o mecanismo que Deus criou e estabeleceu para que todas as inteligências que estão vagando pelo universo no rumo da perfeição, passando pelos diversos mundos e reencarnando, seja aqui ou em quaisquer outros espalhados pelo universo, para desenvolver o seu processo, para se autodesenvolver, se autopurificar e se autocapacitar para a perfeição, esse ensinamento é fortíssimo. Agora, o que dizem todas as outras religiões predominantes no Brasil, predominantes no Ocidente, que são religiões cristãs, o que dizem todas elas, menos o Espiritismo? Elas assumem justamente, todas elas, a cumplicidade com o que está acontecendo, mostrando que esses bandidos, esses traficantes, esses chefes de quadrilha, uma vez se convertendo a Jesus, estão salvos. Estão salvos. Aceitando Jesus como Salvador, eles estão salvos. É isso que as igrejas ensinam. Então o sujeito que se envolve com o crime, com a corrupção, com tudo que não presta, porque a religião está garantindo para ele. A hora que você se entregar para Jesus como Salvador, pronto, você está ungido, você está salvo. Mentira! Isso é inaceitável. Isso é inaceitável, isso não cabe na inteligência de qualquer um inteligente. Como é que isso vai caber na cabeça? Deus não tem cabeça, né? Eu ia falar na cabeça de Deus. Aí eu fazendo Deus igual a nós. Como é que isso vai caber na concepção de Deus? Se não cabe na nossa cabeça? E eu te pergunto, e pergunto para vocês, e os muçulmanos? E os hinduístas? E os budistas? Que somados dão mais de 4 bilhões e 800 milhões de almas. Tudo perdido? Olha que ingenuidade, eu fico até com vergonha em saber que eu já pensei assim, que só os cristãos estariam salvos, que Jesus é o único Salvador. Eu fico com vergonha de mim mesmo de ter pensado assim um dia. Como eu não pude raciocinar essa loucura, essa imoralidade? Quem pensa assim está excluindo o resto dos seus irmãos, e esse resto de irmãos que está sendo excluído por não ser cristão, logo não aceitar Jesus como Salvador coisa nenhuma, são 4 bilhões e 800 milhões de almas. Ainda que todos os cristãos fossem salvos, o que é um absurdo supor, 2 bilhões. Tem mais zero aqui, né?
Ó, ainda que todos esses 2 bilhões fossem salvos, nós ainda temos 4 bilhões e 800 milhões de não cristãos que os evangélicos e os cristãos convencionais, não cristãos, admitem que estão perdidos no inferno. Aqui são 6.800 a humanidade. Acreditam que estão perdidos no inferno. É eterno isso aqui, ó. Ó, por que não são cristãos? Porque não aceitam Jesus como Salvador. Raciocinem vocês. Não fiquem aqui esperando que eu os convença, não. Raciocinem vocês. Olhem para aquela matemática ali e vejam se Deus, essa suprema inteligência, amor e bondade, iria admitir uma equação dessa. É claro que não. Nenhum criador de galinha despreza uma das suas galinhas, até mesmo quando ela fica doente, que dirá quando ela foge para o quintal dos outros. Ele vai atrás. Criador de qualquer animal, de qualquer coisa, tem o maior zelo em não perder nada da sua criação. Eu vejo lá na roça como o pessoal cuida de um bezerro que está com um problema, que está com isso, com aquilo, como eles ficam às vezes de noite acordados lá no curral, lá na cocheira, para dar o remédio para ele de 3 em 3 horas, de 2 em 2 horas, para curar um bezerro. Então, olha, nós não estamos tratando de bezerro, nós estamos tratando de filho de Deus, de alma. Nós estamos tratando de alma, que tem amor, carinho, que tem ódio, rancor, mas que tem inteligência, que é algo muito mais importante que um bezerro. Então o Criador, raciocinem vocês, o Criador que é Deus, suprema inteligência, suprema bondade, supremo amor, iria permitir esse quadro vergonhoso aqui? É claro que não. É claro que não. Mesmo que nós admitíssemos que todos os 2 bilhões de cristãos, que se dizem cristãos, estivessem salvos. Mas e os outros 4 bilhões, que é muito mais do que o dobro? Olha, é quase o triplo. Então olhem para essa equação e vejam se isso aqui pode decorrer de Deus. Vejam se alguém sensatamente pode acreditar que esse Deus realmente mandou um Salvador e que hoje só consegue enganar ou iludir ou envolver 2 bilhões através das igrejas que se criaram em nome dele. Vejam se isso tem lógica. Vocês não aceitam isso. Mas vocês não aceitam, não é porque eu estou falando e porque está no Espiritismo, não. É porque vocês também pensam inteligentemente. Vocês também têm vontade, têm sabedoria para chegar a essas conclusões. Vocês não precisam ser teólogos e doutores em nada. Basta vocês se colocarem no lugar de Deus e verem que essa criação de vocês aqui está passando por esse processo segundo as igrejas que estão aí informando. Claro que vocês vão falar que não, estão todos equivocados. Então, as religiões que se dizem cristãs e que aí estão, predominando no Brasil principalmente, são as culpadas por isso que nós estamos vendo na televisão hoje. Por essas barbaridades que nós estamos vendo aí hoje. Ah, isso é fruto da corrupção, que falta escola, porque falta saúde? Sim, mas falta escola e saúde e tem corrupção, porque as religiões não resolvem. Elas não convencem a ninguém. Ao contrário, elas são cúmplices. Quando elas dizem que se você se entregou para Jesus, o problema está resolvido. Você está salvo. Olha que insensatez. Eu falei na televisão, não tem muito tempo, sobre um pastor, que acho que foi a Ana Maria Braga, ou foi no Bom Dia Brasil, eu sei que foi na Globo, mostrou esse pastor, fez uma entrevista com ele. Ele matou 50 mais ou menos 50, ou mais de 50, e era pastor, numa dessas favelas do Rio, e muito respeitado, dizem eles, e eu ainda disse, se não fosse... um pastor muito respeitado, matou 50, por droga, por dívida, por desafeto, por mulher, por uma opção de problema, matou 50, hoje é salvo, hoje é ungido, está lá pregando, é um pastor,